Olá, está começando o Lamparina Cast. Aqui é um lugar onde histórias são contadas, histórias do dia a dia com exemplos de superação e vitórias. O Lamparina Cast é apresentado por Fábio Gabriel e Vitor Mesquita. E a cada episódio convidamos pessoas que possam contribuir com a sua história de vida e aprimoramento de seu conhecimento. Bem-vindos! Estamos começando agora o 6º episódio do Lamparina Podcast. Estou aqui com o meu amigo Fábio Gabriel. Estamos aí, Vitor Mesquita, mais um episódio do nosso Lamparina Podcast, levando para todos os nossos aí que nos acompanhem informações, entretenimento, história, saúde. Nós falamos de tudo aqui, Vitor? Exatamente. E hoje está bem especial que a gente vai estar falando de trabalho social, de cultura também e meio ambiente, né? Isso, hoje nós vamos falar de temas importantes para todo o nosso Brasil, para o nosso mundo. E o convidado hoje também, especial, Fábio Eon. Bom dia. Bom dia, Fábio. Bom dia, Vitor. Obrigado aí pelo convite. Uma honra estar aqui. E o Fábio Eon, para quem não conhece, ele vai se apresentar aí para todos nós. Ele é coordenador da Unesco aqui no Brasil e algumas frentes assim bem importantes para todos nós. E seja bem-vindo. Suas palavras iniciais aí são muito bem-vindas para que todos possam conhecê-lo e a gente começar esse valoroso bate-papo aí. Obrigado, Fábio. Obrigado, Vitor. Queria cumprimentar também quem está nos assistindo, e me apresentar. Eu sou o Fábio Eon, nascido aqui em Brasília. Eu sou cientista político de formação, formado aqui na Universidade de Brasília. E há 20 anos eu trabalho na Unesco, que é a agência da ONU para Educação, Ciência e Cultura. Lá eu estou coordenando 2 programas, que é o Programa de Ciências Humanas e Sociais e o Programa de Ciências Naturais. O que são esses 2 programas? O Programa de Ciências Humanas é o programa que cuida dentro da Unesco de toda essa agenda de direitos humanos, inclusão social, juventude, esporte, daí que a gente se conheceu, lá na Barreto. E o programa e combate ao racismo também. Então tem um temário muito grande, Fábio? E na área de ciências naturais, que é o setor que eu coordeno de uns 5 anos para cá, é o setor que cuida das ciências duras, do desenvolvimento da química, da física, da ciência e tecnologia, mas também agenda de meio ambiente e oceano. Então, muita coisa para se trabalhar. De tédio eu não morro, Fábio. Eu estou bem. Eu quero que você fale um pouco mais da Unesco. O que é realmente a Unesco? Você falou da ONU, Uhum. Porque penso que muitas pessoas não conhecem que a Unesco é um braço da ONU nas regiões, vamos dizer, nos países, Uhum. É isso mesmo ou eu estou errado? Não, tá certo, tá certo. Uma boa pergunta, assim, para a gente começar esse bate-papo. A Unesco é talvez uma das agências da ONU mais antigas que a gente tem, Então, assim, vamos lembrar o momento que ela foi criada. Foi criada em 1945. Então, a gente sempre se lembra daquela imagem da Segunda Guerra, uma guerra que matou 70 milhões de pessoas, todo aquele trauma do Holocausto, uma série de questões aí, muito acentuadas aí no panorama internacional. E naquele momento, quando se pacificou, a Europa, vamos dizer assim, havia necessidade de reconstruir o mundo, praticamente destruído por uma guerra sem precedentes. Então, se criou o Sistema Nações Unidas e, mais especificamente, se criou essa agência, que é a Unesco, que é uma agência que eu digo assim que eu tenho um privilégio de trabalhar, porque é um mandato muito bonito, Educação, ciência e cultura, Quem não gostaria de trabalhar com isso, E o ato constitutivo da Unesco, Fábio, tem uma frase que é muito filosófica, que eu sempre cito, Se a guerra nasce na mente dos homens, é na mente dos homens que a gente tem que construir a paz, Ou seja, a paz nasce de dentro da gente, Exatamente, então, é uma mudança começa em cultural, casa, a paz começa em casa. Então é uma mudança cultural, Fábio? Então, assim, como é que você constrói a paz? Através da realização desses direitos fundamentais, o direito à educação, o direito à ciência, o direito à cultura, E aí foi nesse momento que a Unesco foi criada, Então, um grupo de países ali, constituintes da Unesco, resolveram criar uma agência que cuidasse desses temas todos. Aí, inicialmente, era uma agência que ia cuidar só de educação e cultura, e aí alguns países disseram, não, vamos trazer ciências também, porque era um momento... Inseridos novos assuntos, novos temas relevantes. Exatamente, novos temas. Imagina assim,
o medo que a humanidade vivia naquele momento, né? Assim, era a ciência sendo usada para outros fins, né? Sim. 2 bombas atômicas lançadas no Japão, uso do avião na guerra, né? Na Primeira Guerra, uso de arma química. Então, assim, a gente queria uma ciência com propósito, né? Com direção, uma ciência para o desenvolvimento, para a paz. E aí, ciência entra dentro do mandato da Unesco. Então, hoje, eu diria que a Unesco é talvez uma das agências aí da família ONU expandida mais antigas que tem, mas a gente tem outras agências, entes da ONU, como o Unicef, que cuida da infância, o Fundo de População, que é o UNFPA, a ONU Mulheres, que cuida de gênero. Então, assim, é uma família grande. Aí, de mais de 30 entidades da ONU, cada uma com o seu mandato, e a gente tenta trabalhar sempre de forma harmoniosa, né? Então, tem temas que a gente, obviamente, vai trabalhar junto, né? Educação, a gente tem que trabalhar com a infância, então tem uma relação muito boa, amistosa com o Unicef, né? Que é grande parceiro da Unesco, e por aí vai. Então, assim, a gente tem mais de 70 anos de estrada aí. E hoje está em quantos países a Unesco, Fábio? Então, boa pergunta. A gente está em 194 países, né? A Unesco tem 194 países membros. Eu vi também que tem alguns colaboradores, né? Vamos dizer assim, além dos países especificamente, existe o quê? Institutos colaboradores? Existem isso, né? Existe. Então, assim, se eu posso simplificar assim, de forma bem simplista, grosseira, né? Os constituintes da Unesco, né, vamos dizer assim, são os países membros. Então, todo país que integra a ONU, que integra a Unesco, tem uma delegação na nossa sede da Unesco que fica em Paris. Quando a Unesco foi criada, foi a França que resolveu abrigar a sede da Unesco, né? Então, assim, quem toma as decisões são os países do ponto de vista político, né? Os diplomatas Sim. que representam os países vão lá cada 2 anos e votam o orçamento da Unesco, as diretrizes que a Unesco vai trabalhar, e aí a gente tem a figura do secretariado, né? Eu faço parte do secretariado porque eu sou um funcionário, né, da Unesco e estou ali para implementar esse plano que foi dado pelos países, né, que confiaram à Unesco realizar aquele plano ao longo de 2 anos, né? E aí a gente tem esses colaboradores, né, vamos chamar assim, como você bem colocou. Então, assim, trabalhar educação, ciência e cultura, né, Fábio, um desafio, né? E então, é bem assim, amplo, né? É amplo, o assunto amplo. É muito amplo, né? A gente não consegue fazer isso sozinho, então a gente trabalha em redes, né? Então, a gente tem cátedras Unesco, que são parcerias com universidades que desenvolvem ensino, pesquisa e extensão na área do nosso mandato. Aqui no Brasil, a gente tem umas 20, mais ou menos, né, de bioética, de direitos humanos, de educação à distância. Então, assim, a gente tem trabalhado com as universidades, a gente tem trabalhado com alguns centros de excelência, que são centros da Unesco, que desenvolvem às vezes uma temática específica, tipo ensino profissional, a gente tem um centro na Alemanha, a gente aqui no Brasil tem 3 centros, né? Um centro em Itaipu, ligado à água, um centro ligado a patrimônio histórico, que é no Rio, com o IFAM, e um centro em São Paulo, que é o CETIC, que é um centro de tecnologia da informação. Então, a gente tem trabalhado com vários atores aí, né? E com a sociedade civil também, com ONGs que nos ajudam a implementar esse mandato. Você falou da parte de ciências, né? Ciências humanas e ciências naturais. Hoje, na parte de ciências naturais, quais são as principais, vamos dizer, diretrizes hoje que a Unesco está trabalhando? Quais são os principais projetos que se tem na parte de ciências naturais hoje da Unesco, aqui no Brasil especificamente? Boa pergunta, Fábio. A gente tem tentado implementar mais ou menos o que a gente faz, grosso modo, no mundo todo, né? Certo. E aí, assim, se eu me aventuro a resumir nosso mandato em ciências, eu diria que são 3 frentes. A gente tem trabalhado 3 ideias de ciência, né? A primeira ideia é de ciência ética, né? Então, assim, como eu estava falando, uma ciência que tenha propósito, que tenha rigor científico, que seja baseado em evidência, né? Porque não é só o fazer ciência, nós temos que seguir certos protocolos, né? Então, assim, além da ciência ética, outra frente que a gente tem trabalhado é a ideia de ciência aberta, né? O que é ciência aberta? E a gente viu muito agora na pandemia, né? Sim. Então, assim, acelerar esses processos, né? Então, como é que a gente conseguiu chegar numa vacina contra a Covid em tempo tão rápido, né? Nunca na história a humanidade chegou numa vacina de forma tão rápida, graças à ciência aberta, ao compartilhamento de dados científicos, pesquisas entre universidades, né?
Então, assim, bancos de dados que são compartilhados online. Então, é uma maneira de você acelerar a ciência, né? E deixar que vários usuários consigam chegar mais rápido. E, por último, a outra frente que eu diria assim, é a ciência cidadã, né? A gente, como indivíduo, como cidadão, abraçar a ciência, né? Então, por exemplo, a gente tem um projeto agora no Rio Doce, lá em Minas Gerais, que a gente está monitorando a água do rio com a comunidade local. Por conta do Mariana, por causa, exatamente. Por causa da tragédia Mariana, de né? Fundão lá em 2015. Sim. A gente tem trabalhado com a Fundação Renova. E aí você lembra assim, né, o que aconteceu naquela época? Lembro. Várias mortes, a contaminação de um ícone, né, que é de Minas Gerais e do Espírito Santo, que é o Rio Doce. E agora a gente está monitorando a água com a ajuda da comunidade, né? Eles vão lá, acompanham com, obviamente, um rigor científico, né? Com pessoas, especialistas, hidrólogos ali por trás, mas a gente envolve a sociedade no fazer ciência, né? O fazer ciência não precisa ser necessariamente só de cientista, né? Então, assim, a Unesco ela trabalha na parte de intermediação disso, vamos dizer, do cientista ao povo, vamos dizer, esse meio termo. A Unesco é justamente isso, né? Ela pega essa necessidade que se tem de fazer essa pesquisa e ela o que? Ela vai atrás desse recurso através de empresas, através a própria parte governamental também, né? Então ela insere isso dentro da comunidade e aí justamente faz esse intermédio. É esse o trabalho também na Unesco, né? Isso, a gente pode dizer que sim, Fábio, sim. Desculpa, assim, eu estou buscando, a gente está buscando entender o papel realmente, quais são o que é a Unesco dentro do sistema especificamente e o trabalho dela, né? Para que as pessoas também possam conhecer esse trabalho tão precioso da Unesco, né? E dessas frentes aí que foram faladas aqui. Né? Não, você resumiu bem, é isso mesmo. Eu acho assim que lembrando assim que, aliás, vou dar um passo atrás também, porque quando o Unesco foi criado em 45, logo depois, outro grande marco aí da história foi o lançamento da Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 48, né? E lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos tem um artigo, que é o 27, se eu não me engano, que fala que o direito à ciência é um direito humano, né? O direito ao progresso científico. Então, é isso que a gente entende. A gente entende que é uma ciência para todos, né? Então, assim, todos precisam gozar dos benefícios aí do progresso científico. A gente sabe que a ciência é um ambiente totalmente desigual, muito assimétrico, né? Quem tem mais dinheiro tem mais acesso à ciência. É um mundo assim que é muito desigual em termos de gênero, né? Você tem mais cientistas homens do que mulheres, né? Então, o nosso desafio como Unesco é assegurar a ciência para todos e reduzir esses hiatos, essas desigualdades, né? E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer, seja com o nosso orçamento próprio, né? Então, como é que funciona a Unesco? A gente tem 2 orçamentos, né? Um é o orçamento que é dado pelos países, né? É como se fosse uma anuidade. Cada país membro, o Brasil, inclusive, contribui por ano com valor X para a Unesco. É normalmente proporcional ao seu PIB, tem critérios ali mais objetivos para isso. Mas esse valor não é suficiente para cobrir um tema tão grande, né? Educação, ciência e cultura. Então, a gente tem que correr atrás de outras fontes de financiamento, seja através do patrocínio de empresas privadas, né? Seja através de acordos de cooperação com o governo. Aqui no Brasil, a gente tem trabalhado muito nisso, né? Acordos de cooperação com os 3 níveis de governo, Fábio. Com o governo federal, com estados e municípios. Né? Interessante. Hoje a gente tem em torno de 50 projetos, né, firmados, né? E esses projetos garantem a realização desses objetivos todos. Esses 50 projetos que você falou, tá, tanto da esfera da parte de ciências humanas, como também das ciências naturais, né? Na verdade, ele cobre todo o tema da Unesco, né? E é o que a gente é o tema que você coordena aqui no Brasil, justamente de ciências naturais e a parte de ciências humanas, né? Da parte de ciências humanas, eu vejo que a Unesco também tem um trabalho muito valoroso da parte de controle de analfabetismo, né? E isso acontece, e tem alguns exemplos que possa trazer para a gente poder estar sabendo as iniciativas da Unesco aqui no Brasil ou até fora do Brasil, né? Que sirvam para que a gente possa estar conhecendo também, né? O trabalho, índices de educação, né? Voltados para a fase de analfabetismo, né? Eu vi que tem alguns dados interessantes, que são dados assim, a cada de 3 crianças, uma está na creche, vamos dizer, né?
A cada 10 pessoas, temos 2 pessoas que só sabem ler, né? São analfabetos que chamam analfabetos de leitura simples, funcional, né? Então, são esses dados assim que me alarmaram, mas também houve um número crescente de apoio, né? Houve um número crescente. Existem esses dados, mas também houve uma parte de aporte de recursos, seja governamental ou de empresas, de aumento quanto a esse financeiramente, receita, né? Mas existe esses índices ainda que precisam ser trabalhados, né? Melhor trabalhados. Isso. Não é? Não, você definiu bem, Fábio. Eu acho assim que o Brasil, né, a gente sabe, né, a gente que é brasileiro, que não é propriamente um país pobre, né? É um país rico, né? Tem muita riqueza. A questão é que é um país desigual, né? Sim. É um país onde essa renda está concentrada na mão de muitos poucos, né? Então, assim, o que é o desafio aí, né? O desafio é reduzir essas desigualdades, erradicar a pobreza e trabalhar a educação. Na questão do analfabetismo, que você colocou muito bem, não é propriamente um tema do meu setor, mas, de certa forma, dialoga, porque o meu setor trabalha a erradicação da pobreza, a redução das desigualdades, né? Mas, de fato, você tem toda a razão. É um baita desafio para o Brasil. O Brasil tem hoje aí 16 milhões, mais ou menos, de analfabetos, né? Tudo isso, E aí, se você somar os funcionais, né, como você colocou, né, maior ainda, né? Então, assim, pessoas que saem da escola com o básico, né? Sabe escrever o nome, uma frase ali, mas tem uma dificuldade grande aí de cognição, de entender um texto, de poder escrever uma coisa maior, né? Então, são desafios aí grandes que estão colocados, e desafios aí de ordem conjuntural também, né? Então, assim, recai no município, né, no esquema federativo que o Brasil tem, né, uma responsabilidade muito grande, né? O governo federal tem uma parcela grande através do MEC, do Ministério da Educação, mas cabe ao município prover, né, a educação, né, na nossa Constituição. Então, imagina um país que tem 5 mil municípios, municípios às vezes muito carentes, né, que não tem recurso, como é que você vai dar essa educação de qualidade, né? E aí entra um conceito, Fábio, que eu gosto muito, que é essa ideia de educação ao longo da vida, que a gente tem trabalhado na Unesco, né? Então, assim, passou do tempo da gente entender que bastava a gente ir para a escola, né? Aí você tinha aquele ciclo, né? Você ia para a creche, ia para o ensino fundamental, para o ensino médio, às vezes a pessoa ia para a universidade, outros iam para o mestrado, e aí pronto, estava feliz da vida, acabou, sem satisfeito. Tá bom, ufa, até né? Mas hoje a gente entende, cara, que a gente está sempre aprendendo, né? Sempre aprendendo. Ainda mais com tecnologia. Com a tecnologia, né? A globalização, a tecnologia, que chegou aí para ficar, né? Faz parte do nosso dia a dia, né? Exatamente. Eu vejo também, diante do que está falando, a cada 9, de 10 brasileiros, 9 não sabem noções de matemática, né? É impressionante esses dados, né? Que eu andei futucando e buscando, através de alguns índices, né? De medição, de entender um pouco mais isso. Então, realmente é um círculo virtuoso a educação, né? Vamos dizer, se você educa, existe a possibilidade de empreender, como nós já falamos aqui anteriormente, que eu acho que são assuntos importantes, de empreender, e dali também você coloca o dinheiro no bolso, com isso o governo também, né, cria-se o quê? O dinheiro no bolso cria mais um intuito de você circular mais o dinheiro, e com isso, com circular mais o dinheiro, acaba o quê? Você circulando mais impostos, e com isso também o governo, até por si, pode o quê? Pode aportar em algumas frentes importantes, né? Então, a educação, ela transforma como indivíduo, mas também ela transforma toda a parte de vamos dizer assim, econômica, né? Econômica da onde que a gente vive, do local. Então, é um círculo realmente virtuoso a educação, né? E também tem a parte da desigualdade social, né? Tem isso, né? Que tem mais ligado na sua área, que é erradicar a pobreza especificamente, né? Eu acho que a gente pode também falar um pouco disso, né? A gente vê no Brasil aí milhões e milhões de pessoas vivendo aí na pobreza, né? E existem alguns programas sociais, alguns programas que procuram estar trabalhando de alguma forma essa desigualdade, né? A Unesco tem algum programa específico para isso? E o que se tem hoje da Unesco para o Brasil quanto a isso?
Boa pergunta, assim, a pergunta até que eu vou até me alongar, porque é um desafio até responder. Estamos aí. Mas... E assim, às vezes eu posso estar um pouco assim, não sendo muito entendido, mas eu estou tentando trazer assuntos assim que são importantes e que você possa trabalhar, pode falar, esteja à vontade, viu? Estamos aqui com amigos e... Tá rendendo, eu tô em casa aqui, pode deixar. Não, mas assim, eu vou pegar o gancho, respondendo a tua pergunta, pegar o gancho em duas bolas que você levantou aqui para mim, que achei muito boas, né? E são duas ideias ligadas à educação, né? Primeiro, essa ideia de alfabetização midiática e a ideia de educação financeira, que está ligada ao empreendedorismo, né? Então, assim, o que é alfabetização midiática? É a pessoa entender, a mexer no computador, a entender o que são as novas tecnologias. E, cara, isso vai ser o grande desafio hoje do Brasil, da humanidade, né? A gente já tem um gap geracional muito grande, né? Eu vejo minha mãe com uma dificuldade muito grande, assim, de tirar dinheiro de um caixa eletrônico, né? Agora, imagina pessoas que não têm computador em casa, que nunca tiveram acesso à internet, né? Como é que elas vão viver nesse século XXI que é inteiramente imerso nessas novas tecnologias? E mais, a gente teve a pandemia de Covid, né, Fábio? Sim. Então, assim... já teve essas crianças todas que ficaram fora da escola, mas algumas crianças, né, minha filha, por exemplo, teve a sorte de estar numa escola particular, conseguiu acompanhar aos trancos e barrancos assim, as aulas online, mas quem não tinha isso, né? Você já fica num gap assim, de largada de 2 anos perdidos, né? Então, assim, a gente estava falando aqui de uma geração que vai ser a geração Covid, né? Que foi muito prejudicada no direito à educação. E aqueles que tiveram acesso à tecnologia vão sair um pouco melhor, né? Mas a gente vai ter que reduzir esse gap. E a outra questão que você colocou é essa questão da educação financeira, super importante, Fábio. Muito bom que você levantou isso mesmo, porque é um tabu, né, a gente falar disso, né? Falar de dinheiro, né? A gente gosta tanto de dinheiro, né? A gente tem uma dificuldade de falar isso em casa, como se a gente ligasse isso à usura e tal. Sim. Mas, na verdade, você tem que trabalhar essa noção de que a pessoa vai ter que trabalhar o seu próprio dinheiro, vai ter que economizar, né? O Brasil tem uma taxa de poupança muito pequena, né? As pessoas têm uma taxa de consumo muito alta, um endividamento muito alto das famílias, né? A gente vê vários idosos aí cada vez mais endividados, né? A família vai endividando também aquele idoso, força ele a pegar um empréstimo consignado, etc., né? Então, assim, isso vai estourar, né, em algum momento. Se você não trabalhar desde cedo, né, na criança, a ideia é que ela precisa, né, educação projetar, financeira, pensar, né? no futuro e tal, é muito importante. E aí tudo isso vai chegar no que você falou, né, do combate à pobreza, na redução das desigualdades. Então, o que a Unesco tem feito? A gente tem trabalhado alguns programas, né, mas isso passa pelo que eu falei daquela frase lá do ato constitutivo da Unesco, uma mudança de cultura, uma mudança de comportamento. Então, primeiro que a gente tem que combater esses preconceitos que as pessoas têm, né? O Brasil é um país muito desigual porque também viveu muito tempo o racismo, né? Sim. Então, foi o último país das Américas a abolir a escravidão, veja só, né? Foi o único país, talvez um dos poucos países que, em vez de indenizar o escravo, indenizou o dono de escravo, o senhor de engenho, né? E aí a gente tem essa dívida histórica para tentar trabalhar e reduzir, né? Mas passa pela educação. A gente tem trabalhado esses programas no sentido de reduzir a intolerância, reduzir a discriminação, reduzir todas as formas de racismo, e a gente também tem programas sociais, né? A gente tem trabalhado com um programa que é da Rede Globo, né, que é o Criança Esperança, que já tem mais de 30 anos, que também tenta dar essa ajuda, né, para essas organizações da sociedade civil, as famosas OSCs, né, hoje, né, que a gente tem chamado, né, para que elas possam, com aquele recurso arrecadado pela Rede Globo, também poder avançar na sua própria agenda, né, financiar projetos sociais. E daí isso é uma grande abertura de portas, né, porque passado aquele momento inicial de apoio, eles vão poder se candidatar a outros editais de outras empresas grandes, né? Então é uma forma de dinamizar o que a gente chama o terceiro setor no país, né? Hoje a empresa privada tem apoiado essas iniciativas? Tem sim, Fábio. Eu acho que hoje a gente tem um fluxo, né? Cada vez, talvez até pela questão do endividamento das famílias, né? As pessoas já estão com muito pouco dinheiro aí para mal tocar a sua vida pessoal, né, as necessidades básicas, né, a gente vê mais e mais empresas contribuindo aí pela filantropia, pela doação, né. Então, por exemplo, nesses programas que a gente tem, a gente vê essa curva, né, cada vez mais doações
corporativas do que propriamente doações individuais, né? O que é bom, né? Porque também você vê um engajamento aí do setor privado, né? Em entrar numa dívida histórica também que eles têm, né? Também eles precisam ajudar. Eles não têm que fazer o papel do Estado, né? Claro, mas eles têm uma responsabilidade social importante aí. Você falou que a Unesco, ela está em diversos países, né? 194, é isso, né? Uhum. E cada país tem sua cultura, né? E o Brasil, ele é um país continental, né? Quando a Unesco ela vai iniciar um projeto, porque eu penso que tem projetos globais, que cada país tem uma atuação diferente. Como é que é essa adaptação em termos cultural? Porque cada país tem seu tipo de cultura, seus hábitos, né? Por exemplo, vamos falar de analfabetismo. Como é que a atuação dela no Brasil, que é continental, pensando em outro país que às vezes é do tamanho de São Paulo, por exemplo? Exatamente. Né? Poxa, ótima pergunta, Vitor. E de fato é um grande desafio, né? Para uma agência da ONU que trabalha cultura, a gente tem que respeitar as individualidades, as culturas dos outros, né? Então, assim, a gente não tem propriamente uma presença física em 194 países, né? Aqui no Brasil a gente tem a sorte de ter um escritório, né? Mas tem países que a gente não tem, né, escritório. Mas aí a gente tem um escritório lá regional que cobre 2, 3, 4 países, etc. Né? O que a gente tem trabalhado, Vitor, é essa ideia que não existe uma receita de bolo. Né? A gente não tem como fazer um projeto, por exemplo, de alfabetização que vai funcionar aqui e vai funcionar igual no Líbano, ou na Síria, ou na África. Cada país tem seu contexto cultural. A gente precisa observar isso, adaptar essas políticas aí para cada contexto, né? Respeitar essas individualidades, as crenças de cada um, né? E aí a gente vai adaptando, né? Mas também a gente faz o caminho inverso, né? Às vezes a gente leva boas práticas, em vez de trazer boas práticas de fora para cá, a gente leva boas práticas de cá para fora, né? Então, às vezes o Brasil é um celeiro disso, né? O Brasil é um país super inovador do ponto de vista social, tem programas assim super bonitos em termos de combate ao analfabetismo, como o Fábio colocou, em termos de geração de renda, e a gente tenta sistematizar essas experiências, né, para que outros países possam replicar, respeitando, claro, né, esses ajustes finos aí que eles vão fazer, né? Cada contexto é um contexto. E você falou que temos 16 milhões, dá quase 6% da população brasileira que é analfabeta, né? O que é isso? Esses 16 milhões são analfabetos em que nível, assim? Para ser considerado analfabeto? A gente tem considerado esse número como os analfabetos funcionais, né? Aquele que não sabe ler um texto simples, exatamente, vamos dizer, né? O mínimo do mínimo do mínimo, né? Mas a gente sabe que em vários locais aí do país, né, principalmente mais pobres, tem gente que nem para a escola foi em nenhum momento da vida, né? Claro que o Brasil fez um esforço grande, tem vários programas aí, desde os anos 70 que o Brasil tem tocado no sentido de diminuir esse número, né? Mas é um baita desafio, né? Porque como é que você vai colocar essa pessoa no mercado? Como é que essa pessoa vai se qualificar? Como é que ela vai seguir essa ideia que eu falei de educação ao longo da vida se faltou a ela o básico do básico, né? E aí você falou assim de pessoas analfabetas, né? Mas tem outras camadas complicadoras aí, pessoas com deficiência no Brasil, né? Tem gente que estima que são 45 milhões de pessoas que têm alguma deficiência qual seja, né? Uma deficiência visual, né? Mas aí não tem dinheiro para ter um óculos, né? E aí não consegue seguir o estudo, uma deficiência motora, uma deficiência cognitiva. Então, você tem 16 milhões de pessoas analfabetas, 45 milhões de pessoas com uma deficiência. Você tem mais ou menos 50 milhões de jovens no Brasil e desse número, vários desses jovens são aqueles que a gente chama de nem-nem, né? Que nem estuda, nem trabalha. E aí como é que você vai incluir esse pessoal aí no mercado, né? Então tem várias camadas aí que não tão fáceis aí para quem... Gostei o neném, né? E é verdade, tem muitos assim, né? Muitos. E às vezes assim, não é porque o jovem ali, o cara é vagabundo, não está fazendo nada. Eu acho que mas às vezes o cara não tem como, né? Ele não consegue arrumar emprego, porque a coisa está difícil, né? E aí fica justamente nesse neném, né? Nesse neném. E aí fica nessa situação que aí fica ocioso, sem perspectiva, né? Então, assim, a gente lançou agora, Fábio, na verdade, a gente foi parceiro, né? A gente teve uma contribuição muito pequena aí, mas quem lançou foi o Conselho Nacional de Juventude, o CONJUVE, né? Uma pesquisa sobre os jovens na pandemia. 30% dos jovens no Brasil
durante a pandemia, já pensavam em sair da escola, já não queriam a escola, porque não gostam daquele ambiente formal, pesado e tal. Então, assim, tem um sentimento muito grande de desilusão dos jovens, né? E aí isso foi exacerbado na pandemia, quando eles ficaram em casa, né, principalmente, né, isolados, né? E aí viram que não tinham perspectiva de emprego, de subir na vida. Então, isso é muito frustrante, né, para o jovem, né? O conceito de escola, ao meu entender, ele tem que ser ainda um pouco trabalhado, né? Eu falo assim, e trazer realmente, levar para o jovem motivações que são importantes, né? Eu penso mesmo, quando eu ia para a escola mesmo, eu falo, pô, de novo essa matéria, de novo isso. Então, são conceitos que são importantes. Agora, deve ser um pouco mais diferente, né? Por conta da tecnologia, né? Então, estão sendo inseridos, assim, alguns instrumentos tecnológicos, né? Nem todos têm capacidade, nem todos têm recursos para que isso possa acontecer, né? Principalmente alguns municípios desse Brasil afora. Mas, realmente precisa trazer fatores motivacionais para que essas crianças possam gostar de estudar, né? Gostar de aprender, gostar de absorver ciências, né? Ciências humanas, seja elas naturais, seja elas humanas, né? Então, eu vejo que isso é muito importante. Tem aquela frase, né? Estudo é tudo, né? E o conceito de escola, de educação, em termos até a universidade, né? Tem que ser algo, eu acho que aberto, né? Falando de ciências abertas, né? Na minha opinião, né? Porque a tecnologia está aí. A tecnologia é fruto da educação, é fruto de um estudo. Então, se a gente tiver um sistema que a gente consiga ter mais abertura para receber as inovações e, ao mesmo tempo, conservar as coisas que já vêm funcionando há muitos anos, né? Talvez a gente consiga chegar. É um desafio. Mesmo assim, quando minha mãe... Eu não acordava fácil assim, né? Minha mãe ficava ali. Às vezes eu não acordava e ela ia embora. Me deixava lá e eu não ia pro colégio. Eu achava o máximo, né? Consegui ganhar da minha mãe. Mas, assim, mas eu sempre estudei diversas outras coisas, que às vezes ali naquele conteúdo escolar eu não a educação não é só a escola, né? Tem outras coisas. O Vitor é músico, Fábio. Ele realmente toca assim, diversos instrumentos de corda muito bem, né? Músico mesmo profissional, né? Já tocou com alguns artistas, né? Então, realmente ele aprendeu outra coisa que na escola, outras habilidades que a escola não ensinava, né? A gente falando de sustentabilidade financeira, né? Um amigo, ele conta uma coisa bem importante, né? Ele fala que um trem chegou no local e esse trem, quando chegou no local, ele falou, olha, o trem não vai sair hoje, então nós temos que vocês vejam uma acomodação para vocês ficarem hoje, alguma pensão, né? Então ele foi atrás de um local, né? Ele contando essa história. Ele foi atrás de um local e esse local ele pegou a dona do estabelecimento e pagou, né? A diária, vou precisar ficar aqui hoje, então estou dando um valor para a senhora para poder pagar. Ele pagou a pessoa que ele ia dormir, né? Lá no hotel. Então, e essa pessoa, ela devia ao dono do açougue. E ele pegou esse dinheiro do dono do açougue, pagou o dono do açougue. O dono do açougue devia quem? O dono da farmácia. O dono da farmácia pegou o dinheiro. O dono da farmácia devia a padaria dos funcionários, alimento dos funcionários que o dono da padaria fornecia à farmácia. E o dono da padaria devia o quem? A pensão, ao local, o hotel. E o dono da padaria foi e pagou ao hotel. Ou seja, o dinheiro circulou e voltou. E chegou no final da noite, mandaram avisar o seguinte, que o trem sairia, que tinham consertado. Então ele pegou aquele dinheiro que ele tinha dado de volta, o dinheiro circulou por toda a cidade, a dona do hotel pagou todo mundo e o dinheiro circulou, né? Às vezes é importante isso, né? O dinheiro da gente circular, né? O dinheiro não ficar na mão de um e a sustentabilidade também tem a ver com isso, né? E as coisas são muito cíclicas, né? E achei muito legal esse depoimento aí do Vitor, né? E aí, usando uma frase de um xará teu, né? Dizem que a frase é dele, né? Daquele autor francês, Victor Hugo, né? Ele falava assim que quando você abre uma escola, você fecha uma prisão, né? Então, assim, eu acredito muito nisso, né? Abrir escolas é você dar oportunidades para que os jovens tenham outras chances de vida, né? Que não ingressem no crime, que possam ter oportunidades aí,
Mas também tem isso, né? Vocês colocaram bem, né? A escola não é tudo na vida, né? Assim, escola é o ensino formal, né? Mas a gente tem educação não formal também, que é igualmente importante, né? A gente aprende muita coisa fora da escola, através da música, através do esporte, né? Então, assim, a gente tem que ter uma visão de educação mais aberta, né? Mais expandida, né? E essa combinação de coisas, né? Eu, por exemplo, minha mãe, né? Fazer um depoimento pessoal... Sim. Eu adorava música, assim, queria tocar violão, mas minha mãe tinha o maior medo. Não, se eu der um violão para ele vai ser baladeiro, vai ficar na night o tempo todo, vai voltar tarde, vai ficar ruim nos estudos, não sei o quê. E, poxa, me ressinto muito porque eu não tive essa oportunidade de ter uma educação musical, de ter, né, expandido outros horizontes da minha vida, né? Talvez, mas não é tarde, né? Então essa que é a beleza tarde, da vida, né? Nunca é tarde. Eu mesmo aconteceu assim, eu tive vontade de ser músico, mas nunca consegui, né? Quando eu fui para a banda da escola, a única, todo mundo tocando clarineta e tarol, sobrou, sabe o que para mim? Prato. Mas eles me mandaram embora na primeira semana que nem prato eu sabia tocar. Impressionante, né? Mas é isso, alguns talentos, né? E você falou, né, que sua mãe falava, isso é uma cultural, né? É um pensamento, um preconceito cultural que tem. Ixi, assim, até hoje o pessoal pergunta, o que você faz da vida? Eu sou músico. Tá, mas e aí? Você faz o que mesmo? O que você ganha? Cultural, né? Como é que você ganha a vida? Aí uma vez eu tinha uma banda, aí a mãe do guitarrista da banda, ele começou a fazer arquitetura. Aí a mãe, graças a Deus, né? Ele não vai ser músico, né? Graças a Deus. Aí ela postou uma coisa assim, falando assim, né? O estudante de música na universidade, o cara todo descabelado. Aí o de arquitetura também, todo descabelado. Aí todo assim, bem lascado, assim. Aí o músico profissional, mesma coisa de antes, né? E o arquiteto, todo arrumadinho e tal, cabelo penteadinho. Aí eu falei pra ela, o arquiteto estuda, fica rico construindo o teatro para o músico tocar, né? Exatamente. Não, poxa, a gente vê esses preconceitos, né? Uma visão de mundo assim talvez mais antiga, né? Para aqueles jovens assim que têm a chance, né, de ir para a universidade, né? Que são muito poucos, né? Infelizmente, né? Mas é muito comum, né? O pai e a mãe dizem, principalmente o pessoal vai para artes cênicas, por exemplo, né? Não, beleza, vai para artes cênicas, estuda artes cênicas, mas tem um curso paralelo. Sim. De manhã você faz comunicação, que é mais a ver e tal. Marketing, porque se der errado, você tem um plano B, né? E aí, muitas vezes, o cara nem vai fazer a comunicação, o cara vira um puta ator, mas tem isso, né? mesmo. O cara consegue achar o caminho dele na carreira, na paixão dele, né? Mas, assim, a gente tem ainda essa coisa introjetada aí dentro da gente, né? Que a gente sempre precisa ter um plano B, né? Então, assim, carreiras de segunda categoria, entre aspas, você tem que ter uma outra carreira se tudo der errado, né? Então, é muito estranho, né? Muito estranho. Esse mundo aí que a gente vive. Eu tenho um primo que ele começou a fazer ciências contábeis, passou na Universidade Federal, os pais trabalham na área, e aí justamente aconteceu também isso. Ele pegou, mas não era a vontade dele. Ele era um cara que gostava de filosofar. E aí foi para Coimbra, em Portugal, fez filosofia, hoje mora em Milão fazendo mestrado em filosofia, né? Se encontrou, né? E aí, no primeiro momento, eu mesmo fui um dos preconceituosos. Falei, mano, coloca o pé no chão aqui, fica aqui, né? Mas hoje eu entendo, a gente tem que... Eu mesmo fui um desses que fiz direito, mas tô indo para uma outra área, né? Então, interessante isso na vida, né? E cada um tem sua história, né? História. Eu vejo que também, às vezes a gente começa a trilhar um caminho, aí de repente surge outra oportunidade e a gente se encontra lá, né? Exatamente. E falando nisso, né, que você falou, né, da distribuição de renda, né? A Unesco, ela tem algum trabalho nesse sentido também de fazer a renda circular, no sentido para distribuir também mais renda, porque ao mesmo tempo quando a gente deixa lá o dinheiro embaixo do colchão, né, a gente está, de certa forma, travando um pouco o sistema, né? E tem algum projeto em relação a isso? Assim, a gente não tem um trabalho propriamente nessa questão de circulação de renda, nesse viés mais econômico ou economicista, né? Sim. Se é que a gente pode chamar assim, mas a gente tem uma preocupação muito grande na geração de renda, né? Isso na sim. Sustentabilidade financeira. financeira. Então, assim, que as pessoas tenham sua renda própria, né?
E aí tem vários programas que a gente tem trabalhado, né? Através do artesanato, através de outras cadeias produtivas. Aí, poxa, na Amazônia, por exemplo, você vê tantos exemplos bacanas, né? Assim, que a floresta rende muito mais de pé do que derrubada, né? Através do extrativismo, né? Isso é muito legal a gente tentar fomentar, né? Que as pessoas consigam, às vezes, ter uma renda paralela, às vezes tem uma outra renda, trabalha ali numa fazenda, numa outra coisa, mas às vezes com aquela, sei lá, colheita de castanha ou artesanato, ou outras atividades paralelas, né? Ela consegue um incremento, uma melhor qualidade de vida, né? Então, assim, isso é que tem que ser estimulado, né? Essa questão da geração de renda através de coisas que não são tão óbvias, né? Mas são interessantes de ser exploradas. Digamos assim, no meio ambiente, igual você falou, do agrofloresta, né? Isso. É uma forma de poder, através do recurso da floresta em pé, você trabalhar o sistema florestal para que você venha trazendo recursos dentro dali, né? Tem situações em que eu conheço algumas pessoas que trabalham perfeitamente com isso, dessa parte meio ambiente, da sustentabilidade, né, ambiental, do manejo. Então, igual foi falado, né? E a Unesco tem alguns trabalhos voltados para isso, né? Sim. A gente tinha um projeto na Amazônia, Fábio, que era bem legal, chamava PESCA, né? Era uma sigla de Projeto de Pesca Sustentável na Amazônia, né? Sim. E aí a gente trabalhava com comunidades que viviam da pesca do camarão e do caranguejo, né? Que é muito intensa lá no Maranhão, no Pará, acho que no Amapá também. Então, assim, era um projeto que tentava quebrar aquele atravessador, né? Então, assim, a gente está acostumado a ir num restaurante bacana, chique, não sei o quê, você vai pagar, sei lá, R$50, às vezes R$100 para um prato de camarão, uma coisa refinada ali, não sei o quê. E aquele prato ali, na verdade, saiu ali, o cara vendeu o quilo por R$1, R$2, R$3, né? Então, assim, imagina a renda, né? Que foi desperdiçada através de um cara, um atravessador, que comprou aquilo na fonte ali, um preço muito barato, né? Então, assim, essa coisa de você agregar mais valor, né, nos produtos, né? E, poxa, o Brasil tem tanta coisa bacana, né? Tem tanto produto, frutas que só tem aqui, né? Tem questões aí doces, a biodiversidade do Brasil é muito intensa, né? Então, assim, o que falta é você dar essa retocada, né? De você agregar esse valor. Trazer um planejamento, né? Trazer justamente o trabalho, voltando ao trabalho da Unesco, que é trazer justamente, ensinar a fazer a parte de planejamento, né? Entre como você tem aqui os recursos naturais, desses recursos naturais, fazer chegar para a população, vamos dizer, de uma maneira geral, sem ter esse atravessador. É uma parte de sustentabilidade, né? Seja ela ambiental, seja ela financeira. E que ninguém nasce sabendo, né? Assim, então, assim, poxa, eu sou super fã do que o que a gente chama Sistema S, né? Sebrae, SESI, Senai fazem, né? Porque, assim, ninguém nasce sabendo ser um empreendedor, né? Não, tem gente que tem a vocação, claro, né? Que segue aquele caminho naturalmente. Mas a gente tem que aprender, né? Então, assim, às vezes, esse pontapé inicial, esse trabalho aí de orientação é super importante, né? Para qualificar essas pessoas, para que as pessoas tenham esse senso de oportunidade, entendam, né, como é que podem incrementar a sua renda, né? E você falou que o Brasil é um país muito rico, né? E eu também acredito, eu acho que uma das coisas que a gente tem muita riqueza é o nosso meio ambiente, né? E a Amazônia, que é a maior floresta do mundo. Como você falou da Amazônia, o que é a Amazônia? Qual a importância da Amazônia para a gente? Olha, eu acho que está no centro aí dos debates internacionais, né? Assim, o Brasil ficou meio escanteado aí no cenário internacional por negligenciar, né, de certa maneira, o que está acontecendo na Amazônia, né? Vamos ver como é que esses novos ventos vão soprar aí, mas assim, a Amazônia é potência, né? É riqueza, é uma série de questões aí que fazem parte do nosso patrimônio natural, mas patrimônio cultural também. Tem muita riqueza cultural lá, questões que a gente precisa preservar, né? A Unesco está muito empenhada, por exemplo, Vitor, e esse ano agora é o Ano Internacional das Línguas Indígenas, né? Isso é uma questão que pouca gente tem falado, mas tem línguas que vão ser extintas, né? E que se a gente não preservar, a gente não sistematizar, não gravar, não memorizar isso, né? Pô, é um patrimônio cultural da humanidade que está sendo perdido, né?
e que ninguém mais vai saber passar adiante essas tradições, né? E a gente tem a Amazônia, né? Mas a gente tem a Amazônia Azul também, né? Vamos lembrar também do nosso oceano, né? O Brasil tem 9.000 quilômetros de costa, né? Pô, é um privilégio um país ter uma costa assim de quase ponta a ponta, né? E que é pouco explorada. A gente explora assim muito no turismo, tal, mas assim é fonte de divisa, é fonte de pesca, né? O oceano é muita coisa de boa, né? Para o país que a gente não explora corretamente. E aí a gente também tem outro marco internacional agora, que é a década da ONU para os oceanos, né? Então, assim, a Unesco também está muito empenhada nisso, Fábio e Vitor, né? A gente está tentando trazer essa importância de você entender o oceano como um oceano seguro, resiliente, fonte de renda, né? Então, assim, a gente preservar também essa outra riqueza que a gente cuida tão pouco, né? Muito me agrada essa parte de oceano. Muito me agrada, assim, não conheço muita coisa, mas me agrada a quantidade de coisas que 9.000, né? 9.000 quilômetros na nossa parte de costa, né? Oceânica ali. Então, a gente sabe muito pouco, né? Dos nossos oceanos, né? Eu andei estudando de uma maneira, por exemplo, das Fossas Marianas, né? Que são o local mais profundo que tem na Terra, né? Então, quanta coisa que deve ter dentro desse oceano a gente nem conhece, né? Fontes de alimento e outras coisas. Te dá uma curiosidade que eu soube até há pouco tempo atrás, não sabia disso. Mas tem mais gente que foi para a Lua do que visitou as Fossas Marianas. Né? Eu tenho certeza disso. Não que seja um ambiente legal para qualquer pessoa visitar, assim, mas olha o desafio que é, né, cara? É mais desafiador você levar alguém para o fundo do oceano do que para a Lua, né? Então, assim, a gente conhece muito pouco, né? Você tem ideia, assim, os dados... A gente conhece tão pouco a Lua e tão pouco os oceanos. É impressionante. Os dados lá da Unesco dizem que a gente conhece... devidamente o oceano, só 5%. Só 5% do oceano está devidamente mapeado e tal. Muita coisa. E muita coisa está pouco explorada. Então, deve ter N espécies que a gente não conhece. E hoje, o oceano... A gente mudou a perspectiva do oceano. A gente entendia que a Amazônia era o grande pulmão do mundo. Ela tem sua importância inconteste aí, com certeza, né? Mas hoje, assim, 60%, 70% do oxigênio, né, que a gente respira é gerado no oceano, né? Pelos plânctons, né? Então, assim, é um ambiente muito rico na vida, né? E dele depende os nossos ventos, né? Toda a questão das mudanças climáticas, né? São reguladas pela temperatura dos oceanos, né? Então, se a gente não cuidar bem desse ecossistema, que é o maior ecossistema da Terra, né? Se a gente entender o oceano como um oceano único, né? 70% do nosso planeta e a gente conhece só 5%. Né? E tem muita coisa que acontece dentro do oceano, a gente nem sabe, né? Água doce mesmo, que é encontrada dentro do oceano, né? E eu penso o seguinte, que a gente também... é carregada pelos rios, né? Carregada pelos rios. E a gente tem a densidade, vamos dizer assim, a quantidade populacional está crescendo cada vez mais, né? A gente vê 30 anos atrás para hoje... E a Terra um dia vai chegar a ser um formigueiro de tanta gente, penso eu, né? E o oceano é uma fonte de alimento. Penso eu que um futuro bem breve, os oceanos serão fontes de alimento para que toda essa população. Já é, né? Já é, através dos peixes, mas deve ter algas, né? E situações e alimentos que ainda serão descobertos, que o oceano é uma fonte de alimento, né? Tudo... passa pelo que a gente falou aí do manejo, né? Sim. A gente tem um uso sustentável, né? A palavra-chave aí. O que é essa definição aí de desenvolvimento sustentável, né? A definição clássica aí dos anos 70, né? Você preservar os recursos naturais para que as gerações futuras possam usar esses recursos, né? Que é uma definição que segue atual, né? Então, assim, o oceano está sempre se renovando, contanto que a gente respeite o tempo dele, né? Então, assim, dá para pescar, dá para tirar fonte de renda? Dá. Mas, assim, também não pode ser uma pesca predatória, né? A gente está vendo aí, por ano, parece que são 100 milhões de tubarões, né? Que são extintos para você tirar, né? Uma barbatana, né? E jogar o resto fora. Então, assim, absurdos, né? Que a gente tem vivenciado. Questão do microplástico aí, né? Então, assim, parcelinhas pequenininhas que a gente não vê, mas que estão sendo carreadas pelos rios, né? E que a gente está comendo, né? A gente come aquele peixe ali. O grande vilão, até pouco tempo atrás, era o mercúrio, né? Que a gente tinha aqui do garimpo, né? Ilegal. Hoje está sendo o microplástico que a gente está consumindo sem perceber, né? Diariamente, né? Mas que está no oceano muito presente, né?
Se falando aí de alguns, né, tubarão, né? Eu vejo, não, é fantástica, né? A baleia encantadora, né? A baleia. E um amigo, né, um caboclo, perguntado para ele o que a água dos mares, das marés quando abaixa, né? Para onde que vai essas águas, né? Ele falou, não, os peixes bebem, né? Inteligente, né? Da parte dele. E indo para a parte do esporte, Fábio, qual é o trabalho da Unesco hoje? Há um tempo atrás nós tivemos uma visita lá no centro de treinamento, né, onde você pôde levar uma pessoa, que ela acho que é responsável mundial, né, pela parte do esporte, né, da Unesco, né, especificamente, foi lá e conheceu o nosso trabalho, um trabalho que é feito na Coreia, né, que são uns encontros de vários esportistas, né. Conta um pouco pra gente aí o trabalho, esse braço aí do esporte da Unesco, quais são alguns programas relevantes que a Unesco tem na parte de esporte pra gente. Não, falo sim. Bom, a Unesco, além de trabalhar esses temas aí que a gente bateu bola, né, educação, ciência e cultura, é a agência da ONU que cuida do esporte e da educação física, né? Então também a gente tem um pouco esse mandato dentro do que a gente faz no dia a dia, né? E aí, como é que a gente tem trabalhado isso, Fábio? A gente tem trabalhado assim, tanto do ponto de vista internacional, na concertação de programas, políticas públicas ligadas a isso. Então, a Unesco é a agência da ONU que promove o encontro de ministros do esporte a cada 4 anos, né? Que é um momento de troca, né? Deles se conhecerem, intercambiarem ações, né? Fazerem visitas técnicas, etc. Mas a gente também tem programas, né, de fomento ao esporte, né? Então, o esporte, você sabe melhor do que ninguém, né, como professor de jiu-jitsu, né, que é um baita instrumento aí de inclusão social, de transformação cultural, né, de mudança de vida, né, de estilo de vida. Então, e aí a gente entende também o esporte numa perspectiva cultural, né? Daí que veio essa missão aí que você comentou, né? Porque o esporte é cultura também, né? Vamos pegar aqui a capoeira, por exemplo, aqui no Brasil, né? Capoeira, até pouco tempo atrás, quem jogava capoeira na rua 100 anos atrás era preso, né? Era crime, né? Mas hoje é uma manifestação cultural, está listada pela Unesco como patrimônio cultural, né? Então, assim, por que veio aquele pessoal da Coreia que você conheceu? Porque a gente tem um centro na Coreia ligado a artes marciais, porque entende também artes marciais como cultura, né? Então, assim, tem o jiu-jitsu, tem a capoeira, tem N artes marciais no mundo todo, que são manifestações legítimas, né, de cada país, de cada cultura, né? E aí eles estavam muito interessados a entender o que era o jiu-jitsu brasileiro, né? E a gente tem uma visão aqui dentro da Unesco, né, que todo esporte é igualmente relevante, né? Então até a gente teve que essa curiosidade, teve que se desmentir algumas notícias, né? De algumas federações de judô que diziam, a Unesco, você lembra? Que a Unesco disse que o judô é o melhor esporte para criança, não sei o quê. É um baita esporte para criança, com certeza. Eu fiz até a faixa amarela, meu pai era um judoca muito bom na vida dele. Mas, assim, aqui a gente não pode colocar um esporte em detrimento do outro, né? Então, todos os esportes, na visão da Unesco, são igualmente relevantes, igualmente válidos, todos promovem interação social, a sociabilidade, né? Então, a gente está muito empenhado agora, Fábio, num programa que a Unesco lançou há um ano atrás, que ele chama Fit for Life, né? Então, ser preparado para a vida. Que esse também é um grande desafio para a humanidade, né? Talvez a gente tenha aí uma geração que vai viver 5 anos menos que os pais, por causa da diabetes, por causa de cardiopatia, por causa de obesidade, né? Então, assim, a obesidade infantil virou uma grande epidemia, né? Então, assim, também a gente está muito empenhado aí de tentar trazer essa questão da atividade física, né? E aí a gente falou, por exemplo, das carências das escolas, né? Aqui no Brasil, dizem que 70% das escolas não tem uma quadra de esporte. O que, poxa, claro, é um desafio, você não pode ter uma aula ali de vôlei, de futebol, o que seja, mas não é desculpa para não ter uma aula de educação física, né? Você pode ter uma aula de atividade física, qual seja, usar um pátio ali, algum espaço, né? Então é isso que a gente está querendo quebrar, né? Esse estereótipo que só existe o esporte. O esporte é importante, mas a ideia de atividade física também é uma ideia que é mais contemporânea, né? Que está vindo agora, é igualmente importante. A Unesco lançou nos anos 70, né? Talvez seja o maior instrumento internacional sobre esporte, que era a Carta Internacional do Esporte, né? E Educação Física.
E agora, em 2015, a gente revisitou esse instrumento, trazendo essa ideia de atividade física, né? Sim. Que a atividade física também, às vezes você não faz um esporte com aquele conjunto de regras que a gente está sabendo, mas às vezes você tem uma atividade física em casa que você faz e que se você se mantém saudável, o importante é ter essa ideia, né? O esporte tem diversos benefícios para a vida da pessoa, não só físicos, né, mas emocionais e até intelectuais, né, que a pessoa regenera, às vezes está ali um trabalho, ela dá uma pausa, faz um exercício físico, oxigena o cérebro, ela consegue até melhorar as ideias dela, né? E na escola é educação física, né? Então já está isso aí, atividade física, né? Não é esporte, aula de esporte, né? Esse instrumento que eu estava comentando, né, a Carta Internacional de Esporte, ela foi lançada pelos 194 países, né, da Unesco em 78. 78 era o auge da Guerra Fria, né? Então a gente lembra assim, daquelas Olimpíadas lá em Moscou, o mundo ocidental versus o bloco soviético, aquele embate ali, né? E era o alto rendimento, né? Então, assim, naquele momento, Vitor, a visão que eu tenho é que só se falava de esporte de alta performance, né? O atleta. E muita gente, assim, deixava de lado essas outras dimensões do esporte, né? Do esporte educacional, do esporte como mecanismo aí para integração social. Isso são conceitos mais recentes, né? Que a gente está trazendo agora, né? E aí a gente está tendo uma visão mais expandida de esporte, né? Não só o alto rendimento, a alta performance, que é ótimo, né? Fantástico, tal. O amador, né? Mas você também trazer a prática, né? A prática por si só, né? É o praticante, né? O praticante. Fábio, assim, eu assim, se você puder me clarear, assim, vamos na parte de patrimônio cultural e patrimônio histórico. Tá. O que é a diferença de um patrimônio histórico e um patrimônio cultural? Então, a gente tem várias noções de patrimônio, né? A gente tem, na verdade, 3 visões de patrimônio, né? Então, assim, a gente tem o patrimônio cultural. Bom, vamos começar pelas 2 clivagens, as 2 divisões, né? A gente tem o patrimônio cultural e o patrimônio natural, certo? Então, o patrimônio natural são esses sítios, né, de valor excepcional. Aqui no Brasil, a gente tem 7 sítios do patrimônio natural, né? Foz do Iguaçu, alguns locais ali da Amazônia, do Pantanal, que são bem preservados, né? Então, são locais que precisam ser preservados para gerações futuras, né? Como eu estava dizendo, né? Bonito está entre esse Não, bonito não. Né? Mas, assim, quem sabe, né? Dia, né? Mas é uma candidatura de país, né? O país que prepara, elabora, o país membro da Unesco, né? Leva esse dossiê para o Centro de Patrimônio Mundial, que se reúne com uma regularidade e aí eles vão decidir se aquilo merece realmente esse título ou não. Tem uma responsabilidade atrás, né? Não é só dar o título pelo título, né? O que está por trás disso? Está por trás que as autoridades vão tomar as devidas medidas aí para preservar isso. Eu estou vendo a foto linda que você tem atrás de você aí do Bento Viana, né? Do Parque da Chapada, que é um patrimônio natural, né? Eu já iria perguntar isso. Ele está listado como patrimônio natural e aí vive esse eterno dilema, né? Porque tem horas que as autoridades querem reduzir a extensão do parque, a redução da extensão do parque vai ensejar que o parque possa perder o título futuramente, né? Então, assim, o poder de ser um patrimônio natural está nisso, né? De você criar as condições para preservar aquele local, evitar um ingresso aí do agronegócio, o desmatamento, etc. Tem a função de tentar congelar no bom sentido, né? Aquilo ali para que preservar que futuras gerações usufruam. Aí essa é a figura do patrimônio natural. E aí o patrimônio cultural, ele tem 2 vertentes, vamos dizer assim, Fábio. Tem o patrimônio que a gente chama material e o imaterial, né? O material é aquele que a gente vê, que a gente toca, né? São sítios históricos, né? Aqui no Brasil, as cidades históricas de Minas. Brasília é uma cidade patrimônio da Unesco, né, pelo conjunto arquitetônico, né? Então, aquilo que está muito mais ligado à arquitetura, ligado a um conjunto estético de coisas, né? E o patrimônio imaterial são aquelas tradições, né? Eu dei o exemplo da capoeira, né? A comida é uma delas? A comida é uma delas, né? Então, tem alguns locais que comidas foram listadas como patrimônio imaterial, uma receita ali que é típica daquele país. A moqueca capixaba, tá? Não, mas podia estar, né? Podia estar. O acarajé tá? A moqueca baiana, né? Não. Também. Você sabe que eu não sei, talvez
talvez ele esteja listado... Comida mineira tá, não é? Eu sei que tem o patrimônio que é listado pela Unesco e o patrimônio que é listado pelo IPHAN, né? Certo. Como Instituto de Patrimônio Histórico, né? Então, assim, o IPHAN, ele outorga, de fato, né? Essas denominações aí para os seus estados, onde atua e tal, né? Mas, assim, eu lembro... No Brasil, você lembra algum de patrimônio material? De comida, sim, de comida não me recordo, mas assim, eu sei que tem vários patrimônios materiais ligados ao jongo, à capoeira, à dança. Eu acho que tinha o filé Oswaldo Aranha, alguma coisa assim, que tinha alguma coisa disso. Talvez pelo IPHAN. Pelo IPHAN, não pela Unesco. Mas tinha até uma brincadeira aí, eu lembro, né, que uma época aí, acho que era o Itamar Franco, que era presidente, tinha a ideia de levar a receita do pão de queijo. Do pão de queijo. Patrimônio da humanidade, né? Patrimônio da humanidade. Mas aí vem também o esporte, né, que você falou. Poxa, tem várias manifestações de esporte que são patrimônio material. Eu dei o exemplo da capoeira, mas na Mongólia tem um tipo de corrida lá de cavalo que só acontece lá, né? E por que é importante dar esse título de patrimônio? Para preservar, né? Então, assim, se você não tiver aquele cuidado por aquela manifestação cultural, pode ser que meu filho, meu neto nunca mais veja, né? Então, se alguém não tiver ali estimulando aquilo ali, preservando, dando um empuxo, né? É capaz ali das gerações não conhecerem mais aquilo. Então, essa é a ideia de patrimônio, né? De memória, né? Da gente preservar para poder manter e poder usufruir aquilo. E aí muita gente vê de forma negativa, né? A gente que é de Brasília, que mora aqui, tem muita gente que fala, pô, mas o fato de ser patrimônio engessa o plano piloto, você não consegue mudar aquilo, não consegue mudar uma obra, não consegue fazer um túnel aqui, não sei o quê. Mas é por um propósito, né? Então, assim, você está ali para guardar aquela memória, origem, né? A memória. Aquela origem, né? Eu estava vendo hoje mesmo, né? Aqui para quem não é de Brasília, né? Tem o programa local aqui da TV, o DFTV. Não sei se você estava vendo hoje de manhã, mas estava mostrando no Parque da Cidade, tem aqueles banheiros, tem os painéis do Atos Bulcão, Atos Bulcão. E aí, enfim, a gente sabe que lá tem N questões ali de manutenção e tal, e aí teve um problema hidráulico, quebraram todo o painel. Nossa. Botaram um azulejo ali simples, um azulejo branco, né? Assim, eu vejo o drama do cara ali. Ele tinha que consertar o problema, mas assim, pô, ele perdeu um puta patrimônio, né? Importante, que é da memória afetiva aqui de Brasília, todo mundo conhece. No presente a gente não vê esse valor, né? Lá no futuro que a gente vai lembrar. Hoje a gente frequenta, a gente vê museus e outras situações sendo memoriais, são feitos, né? Que são resgatados certos patrimônios, né? Que são tão importantes para a nossa história, para a nossa origem, tem um significado, vamos dizer assim. Às vezes tem até mistérios ali, né? Dentro das situações ali específicas, né? É muito interessante o que você falou. Existe, então, o patrimônio natural, né? E tem também o patrimônio cultural, seja ele material ou imaterial, né? Então, vocês caracterizam isso tem símbolos, né? Tem, assim, vamos dizer, o carimbo da Unesco e alguns patrimônios. Você falou que aqui no Brasil são 7 locais onde que tem esses patrimônios naturais, né? E patrimônio, você tem, em média, mais ou menos, patrimônio cultural que nós temos aqui? Eu acho que a lista, se eu não me engano, está em torno de 14, né? Porque ela sempre muda bastante. Cada ano tem mais patrimônios listados, né? O Centro de Patrimônio Mundial da Unesco acaba dando esse título se o Brasil pleiteia, né? Obviamente, né? Então tem que ser uma candidatura bem embasada, tem que ter um dossiê, né? Então esse número flutua bastante. Mas você colocou uma coisa importante aí, Fábio, dessa questão da identidade visual, né? Tem realmente um símbolo ali que caracteriza que aquele lugar é um sítio do patrimônio, né? E por uma razão, né? Porque assim, a gente também não quer que seja uma coisa ali numa redoma de vidro, inviolável, que ninguém usufrua daquilo, né? Pelo contrário, a gente quer que as pessoas visitem, né? Que tenha um turismo sustentável, que aquele sítio do patrimônio gere renda para a população que mora lá, né? Que pousadas sejam instaladas lá, que tenham restaurantes, que aquilo seja um ciclo virtuoso, né? Mas preservando, é claro, aquela localidade. Então, assim, essa ideia de desenvolvimento sustentável, de turismo sustentável, é uma ideia que acho que está muito casada com essa noção de patrimônio, né? Que a gente quer um patrimônio que seja usufruído pela população, mas também seja, obviamente, preservado.
Outra figura nova que a gente tem agora, figura nova nem tanto, mas no Brasil tem muitos poucos sítios aí listados nessa categoria, que é a categoria de geoparque, né? Sim. Então, assim, além dos sítios do patrimônio que a gente tem, a Unesco tem a figura de geoparques Unesco. O que é um geoparque? É um lugar que tem um valor geológico excepcional. Ou porque tem, por exemplo, fósseis de dinossauros que só existem ali, ou então tem florestas ali que estão petrificadas, né? Ou estruturas assim geológicas, falésias, montanhas que também são muito típicas daquele lugar. Aqui no Brasil a gente só tem 3. É o Araripe, no Ceará, o Seridó, no Rio Grande do Norte, e agora o Vale dos Canyons, que fica entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Mas, poxa, o Brasil, do tamanho que é, né? Um país continental, como o Vitor falou, mereceria muito mais geoparques, né? A China tem 30, Portugal tem 10, e aquilo ali vira uma baita fonte de renda, divisa. Turismo, né? Turismo, né? Pessoas vão lá visitar produtos típicos daquele lugar, né? Queijo, vinho, mel, não sei o quê. Então, assim, usar isso em benefício da sociedade. Por exemplo, esse título, vamos dizer, é um título, né? Alguém que tem uma propriedade particular, que é uma reserva particular, né? Uhum. Ele pode sustentar esse título? Então, ou é uma coisa assim, tem que ser terra do federal, essas coisas? Assim, essa é uma boa pergunta, Vitor. Eu confesso que eu não tenho uma resposta assim de pronto, mas assim, o que eu entendo é que normalmente essas áreas são áreas muito extensas, né? Então, normalmente não justificaria uma área pequena, entre aspas, né? Mesmo que seja uma propriedade extensa e tal, às vezes receber esse título, porque normalmente são áreas territoriais mais amplas, que envolvem terra da União, que envolvem um conjunto de fatores ali, que às vezes não estão só circunscritos naquela comunidade, né? Mas é possível, sim, ter essa noção. Às vezes tem sítios aí listados que estão, às vezes, numa área particular, tem alguma característica particular, mas assim, normalmente o conjunto da obra, né, se a gente pode chamar assim, é maior, né? São outros fatores aí que são levados em conta, né? Fábio, você falou de patrimônio cultural imaterial, né? Eu gostei da parte gastronômica. Eu gosto muito, né? Você sabe de alguma coisa aqui no Brasil que já tem esse carimbo da Unesco? Sei. Agora a Unesco está vindo com um conceito aí que é bem interessante, que acho que, se eu não me engano, de uns 10 anos para cá, que é a ideia de cidades criativas. Sim. Né? E aí é um hall de 7 categorias, assim, eu confesso que eu não vou lembrar aqui de cabeça, mas eu sei que a gastronomia tá, arquitetura, o artesanato, o design, sim. Então, assim, isso é muito bacana porque gera essa competição benéfica entre essas cidades aí para tentar correr atrás desse título, né? Eu sei que são 2 cidades por país que podem pleitear, né, por ano, né? Mas, assim, por exemplo, Brasília ganhou o título de cidade do design, né? Porque a gente é bem conhecido por toda a arquitetura, por vários produtos assim que são inovadores aqui de Brasília, feitos, né, por arquitetos, pessoal do design aqui de Brasília é muito criativo, né? Mas BH é uma cidade gastronômica, né? Salvador é uma cidade que ganhou o título pela música, né? Então, cada uma tem sua vocação, né, natural, e isso é bacana porque gera essa troca de experiência, né? Então, assim, há pouco tempo atrás, a Unesco promoveu em Santos, né, aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, o Encontro Mundial das Cidades Criativas da Unesco. Pô, imagina que encontro bacana deve ter sido, legal, né? De você trazer todos esses prefeitos, esses municípios aí para intercambiar. E às vezes vão criando suas redes próprias, né? Então, as cidades do design, as cidades da cultura, da música, as cidades da gastronomia, e aí vão promovendo seus eventos, né? Suas atividades próprias, né? E aí isso aí promove no mundo, né? Porque isso aí vai a parte de propaganda, a parte Exatamente. E isso traz turismo, né? Traz pessoas, traz renda, traz né? renda, Ocupação hotéis, alimentos. Exatamente. Muito interessante isso, muito bom, né? Não, e esses produtos locais, né? Então, assim, a gente tem aqui no Brasil, infelizmente, a gente ainda está engatinhando, né? Mas você vai na Europa, na França, na Itália, na Espanha, em Portugal, você dá um passo, você esbarra num sítio de patrimônio, né?
E ali as pessoas estão conseguindo explorar isso economicamente, naqueles produtos locais que só existem naquele local, né, que tem um selo de qualidade porque tem uma característica própria, né, como eu falei, um queijo daquela região, um vinho, tipo de carne. O queijo curada. Da Canastra, né? O queijo da Canastra. Né? Então, Serra assim, da Canastra tem toda uma história né, envolvendo, né? que a gente tem, né? Muito bom. Né? Fábio, muito bom aqui a nossa conversa, né? A gente tem muita coisa para ser falado, muitos assuntos, né? Eu acho que a gente conseguiu fazer assim um 360 e poder dar umas pinceladas em alguns assuntos importantes, que algumas diretrizes, alguns conceitos que a Unesco tem, né? Ou quais são os planos, né? Que a Unesco tem e muito bem colocado aqui por você. Eu acredito que foi um bate-papo bem legal, né? As pessoas vão gostar muito desse bate-papo e para as pessoas estarem conhecendo um pouco mais, né? A gente vê a Unesco aí, vê justamente esse carimbo aí, as pessoas estarem identificando, né? Qual é o trabalho realmente da Unesco, né? E o que se envolve esse trabalho da Unesco. Muito bom. E uma pessoa, se ela quiser contribuir com algum projeto ou até apresentar o projeto para a Unesco, no sentido assim de ver o que está acontecendo, ou vamos dizer assim, eu não faço nada, mas eu quero contribuir. Como é que a pessoa pode fazer isso? Boa pergunta, Vitor. Assim, a gente tem vários canais aí de mídias sociais, né? O nosso site é Unesco, www.unesco.org.br. Então lá vocês vão ver uma série de conteúdos. Todas as publicações da Unesco são de domínio público, estão lá em PDF, qualquer pessoa pode baixar, né? Mas a gente tem conta no Instagram, tem conta no Facebook, então assim, eu convido quem está nos assistindo aqui que vá nos seguir, que contribua, traga ideias também. Tem no nosso site uns canais de contato para quem a pessoa pode escrever, entrar em contato, né? Então, e conhecer assim, um pouco mais também. E conhecer um pouco mais. E aqui, fechando aqui, agradecendo assim, de coração, Vitor, Fábio, obrigado aí pela oportunidade da gente falar um pouquinho mais da Unesco, né? Eu estava vindo aqui para esse bate-papo com vocês, né? Lembrando a origem do nosso nome, né? Já que a gente é xará, né? Fábio, né? Fábio vem do latim, né? Faber, né? Faber. Aquele que faz, né? Aquele que faz. Então, assim, ou plantador de feijão, né? Ou plantador de fava, né? De feijão. Mas, assim, tem essa visão interessante, assim, que acho que tem tudo a ver contigo, Fábio. Parabenizar pela Lamparina de ser empreendedor, né? De tocar coisas, de correr atrás. Então, assim, poxa... Super obrigado e muito sucesso aí pro Lamparina. Eu que agradeço pelo convite, né? Foi o primeiro famoso que aceitou o nosso convite. Estou Imagina, brincando, aos outros convidados que vieram antes, né? E nada, nosso objetivo do Lamparina, a gente sempre fala, é trazer justamente informações, né? Clarear algumas informações que são importantes para as pessoas conhecerem mais, né? Por isso que o nome é Lamparina, né? Trazendo a luz aí, trazendo... claridade para que as pessoas possam conhecer, trazer informações, trazer histórias de vida, histórias de algumas instituições tão importantes assim para o Brasil e para o mundo, né? E a gente não quer dizer que a gente é a luz, né? Porque não é isso. A gente traz um assunto, a gente dialoga, que eu acho que é isso, né? A gente conversar a respeito de alguns assuntos, a gente cresce, né? E desenvolve. Eu acho que a gente conhecer o trabalho das pessoas que vem desenvolvendo as coisas para, vamos dizer assim, benefício do próximo, né? Porque a Unesco basicamente é isso, pensando no próximo, né? E é isso, a gente fica muito feliz e honrado por ter recebido você. Valeu, Vitor. Não, e nesse mundo aí de trevas, aí, tantos retrocessos, negacionismo da ciência, que tenha muita luz aí, né? É isso aí. Vocês consigam projetar muita luz no caminho aí. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Ficamos com mais um episódio do Lamparina Podcast. Você pode nos acompanhar em nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram e também acompanhar os nossos episódios no YouTube, Lamparina Podcast, e também pode ouvir na plataforma Spotify. Tá ok? Fiquem com Deus. Valeu, gente.